O que exatamente é o Um Anel? Quais poderes ele possui, além de tornar os portadores invisíveis? Como foi forjado e por que sua importância é tão grande? Olá pessoal, aqui é o Robert e sejam bem-vindos ao Contos Hobbit, um canal dedicado a explorar o rico e mágico mundo criado por Tolkien. O Um Anel, um artefato central em O Senhor dos Anéis, é descrito como um objeto de poder absoluto, capaz de moldar o destino da Terra-média. Mas além de conceder invisibilidade e um vislumbre do plano astral, o que faz esse anel ser tão crucial? Não vemos diretamente como ele adquire tamanho poder, por isso vamos explorar um pouco mais a fundo sua história e influência. Vamos começar com um olhar sobre o passado. Muitos e muitos anos atrás, no início da Segunda Era, Sauron estava se recuperando após a derrota de seu mestre no fim da Primeira Era. O quanto ele realmente se arrependeu é algo que ainda gera debates, mas o fato é que, por volta do ano 500 da Segunda Era, Sauron acreditava que os Valar haviam abandonado a Terra-média, e que ele, e somente ele, era o mais capacitado para trazer ordem ao caos. Consciente de que sua visão não seria bem recebida por todos, especialmente pelos Elfos, Sauron precisava de um meio para controlá-los. E assim, após muito planejamento, ele apareceu com uma solução, uma trama que seria executada ao longo de séculos, demonstrando a paciência imensa do vilão. Disfarçado como Anatar, o Senhor dos Presentes, ele se apresentou aos Elfos como um emissário dos Valar, tentando se aproximar deles. Enquanto Gil-galad e Elrond estavam céticos sobre suas intenções, outros, como os Elfos de Eregion, o receberam com entusiasmo. Lá, Celebrimbor, um grande ferreiro, estava ansioso para aprender tudo o que Anatar tinha a ensinar. Ao longo de 3 séculos, Anatar, Sauron, trabalhou com os Elfos, criando pequenos anéis mágicos e outros artefatos. Foi nesse período que os grandes anéis de poder começaram a ser forjados. Foram criados 9 para os homens mortais e 7 para os anões. Contudo, ao contrário do que Sauron planejava inicialmente, esses anéis não eram para ser dados a mais ninguém além dos Elfos. O que Sauron realmente queria era estabelecer um laço com os Elfos, colocando-os sob seu domínio. Esses anéis, ao que tudo indica, tinham o poder de amplificar ou conceder habilidades aos seus portadores. No entanto, o maior truque de Sauron estava sendo escondido dos Elfos. O fato de que ele estava, secretamente, criando um anel mestre para governar todos os outros. Esse anel, o Um Anel, seria o ponto de controle, onde ele teria domínio total. No Silmarillion, Tolkien descreve o Um Anel da seguinte forma: secretamente, Sauron fez o Um Anel para governar todos os outros, e seu poder estava ligado a ele, para ser completamente sujeito a ele, e durar apenas enquanto ele próprio existisse. E muito da força e da vontade de Sauron passou para esse Um Anel, pois o poder dos anéis élficos era muito grande. E aquele que deveria governá-los devia ser algo de potência suprema. E Sauron o forjou na Montanha da Perdição, na Terra da Sombra. E enquanto ele usava o Um Anel, podia perceber todas as coisas feitas por meio dos anéis menores, e podia ver e governar os próprios pensamentos daqueles que os usavam. Através do Um Anel, Sauron podia observar tudo o que acontecia com os outros anéis de poder e até manipular os pensamentos de quem os usava. Esse, afinal, era seu objetivo: poder absoluto e controle. Contudo, Sauron cometeu um erro. Ele subestimou a resistência dos Elfos. Quando colocou o Um Anel, a presença de seu poder foi sentida pelos Elfos, que perceberam a tentativa de domínio. Por isso, eles retiraram seus próprios anéis. Os 3 anéis élficos que acabaram nas mãos de Galadriel, Elrond e Gandalf merecem um estudo à parte. Forjados sem a influência direta de Sauron, mas utilizando os mesmos ensinamentos mágicos, esses anéis nunca foram usados enquanto o vilão possuía o Um Anel. Em relação aos outros 16 anéis, Sauron se viu forçado a tomá-los dos Elfos. Ele invadiu Eregion e grande parte da Terra-média, roubando os anéis de seus portadores. Com isso, ele iniciou seu segundo plano. Se não podia controlar os Elfos, tentaria subjugar as outras raças livres da Terra-média. Assim, ele deu 7 anéis aos líderes das 7 tribos de anões e 9 aos homens. Porém, mais uma vez, ele subestimou suas vítimas. Os anões, conhecidos por sua resistência e espírito inquebrantável, não se deixaram dominar com facilidade. Seus corações eram difíceis de penetrar. Sauron não conseguiu subjugar os anões com seus anéis de poder. Apesar de os anéis conferirem uma certa influência sobre eles, as mentes dos anões mantiveram-se imunes ao controle direto do Senhor Sombrio. No entanto, os anéis dados aos homens seguiram o plano de Sauron à risca. Os 9 anéis entregues aos homens mortais os dotaram de grande poder e longevidade, mas, com o tempo, os transformaram em espectros totalmente dominados pela vontade de Sauron, os temidos Nazgûl.
O célebre poema dos Anéis de Poder é dividido em duas partes, e um de seus versos mais icônicos: um anel para a todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para a todos trazer e na escuridão aprisioná-los. Teria sido escrito pelo próprio Sauron e gravado no Um Anel na língua negra, visível apenas sob o fogo. Este verso talvez tenha sido a invocação mágica usada por Sauron ao forjar o anel. Quando Um Anel foi criado, os elfos responsáveis pelos 16 Anéis de Poder ouviram essas palavras em suas mentes. Percebendo o que estava em jogo, retiraram rapidamente seus anéis, frustrando os planos iniciais de Sauron. O restante do poema: 3 anéis para os reis elfos sob este céu, 7 para os senhores anões em seus rochosos corredores, 9 para os homens mortais fadados ao eterno sono, 1 para o Senhor Sombrio em seu trono escuro na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Provavelmente foi acrescentado depois pelos elfos, refletindo o destino final dos anéis. Inicialmente, o Um Anel era uma tentativa de Sauron de controlar os elfos, mas falhou. Ele então tentou submeter os anões, também sem sucesso. Só com os homens é que seu plano funcionou completamente, mas mesmo assim, não lhe deu controle absoluto sobre todos eles. Isso poderia sugerir que Um Anel não era tão poderoso quanto parecia, mas na verdade, ele foi o responsável por moldar o destino da Terra-média, sendo o gatilho de guerras grandiosas nas eras Segunda e Terceira. Mas quais eram os reais poderes do Um Anel? Tolkien explicou em uma carta que todos os Anéis de Poder tinham algumas semelhanças. Eles serviam essencialmente para retardar o envelhecimento e preservar o que seus portadores mais amavam. Também amplificavam os poderes naturais de quem os usava, tornando-se instrumentos perigosos para aqueles que almejavam o domínio. Além disso, concediam habilidades especiais, como tornar seus portadores invisíveis e permitir que vissem o mundo espiritual. O Um Anel compartilhava essas qualidades, mas possuía um poder singular. Ele foi forjado para controlar os outros anéis e seus portadores. Sauron colocou grande parte de sua própria essência no anel, garantindo que ele fosse forte o suficiente para subjugar os outros. Esse processo fez do Um Anel algo mais do que um simples artefato mágico. Tolkien comparou essa transferência de essência a um sacrifício de Sauron. Enquanto usava o anel, seu poder aumentava imensamente. Mesmo sem o anel, sua força continuava vinculada ao objeto. Caso outro ser tomasse o Um Anel e fosse forte o suficiente, poderia desafiar Sauron, usurpar seu poder e reivindicar seu domínio sobre a Terra-média. Esse era o maior risco do Um Anel. Não só dava poder a seu criador, mas também oferecia a chance de destroná-lo. O Um Anel era uma arma de poder imenso, mas seu verdadeiro efeito não estava apenas em conceder habilidades novas aos seus portadores. Em vez disso, ele amplificava os desejos e ambições que já existiam dentro de cada pessoa, intensificando a sede de poder. Em Tolkien, o conceito de poder é multifacetado. Pode representar força física, habilidades mágicas, carisma ou capacidade de liderança. Para os anões, por exemplo, seus anéis de poder aumentaram ainda mais sua destreza na mineração. Quando Sam teve um breve momento de posse do Um Anel, ele vislumbrou um imenso jardim, como se fosse capaz de governar o mundo como um jardineiro grandioso. Já Sauron, ao observar Aragorn liderando tropas contra Mordor, acreditou que somente o portador do anel seria capaz de inspirar tantas pessoas a marcharem para a morte. Se, ao acompanhar os livros ou filmes, o Um Anel parecer ter vontade própria, é porque, de certa forma, ele realmente a possui. Bilbo e Frodo, ao carregá-lo, mantinham uma parte significativa da essência de Sauron, pois sua força estava atrelada ao anel. Por isso, Gandalf e Galadriel não exageravam ao afirmar que, se o tomassem, seriam corrompidos por seu poder. Tolkien deixou claro que qualquer ser poderoso que possuísse o Um Anel poderia dominar tudo o que Sauron fizera e aprendido desde sua criação, tornando-se o novo Senhor das Trevas. Isso, no entanto, não significa que o Anel fosse senciente, mas ele claramente demonstrava o desejo de retornar ao seu mestre. Gandalf falou sobre como o Anel traiu Isildur ao escorregar de seu dedo e abandonou Gollum. O anel parecia escolher quando e onde mudar de dono, sempre buscando o caminho de volta para Sauron. Porém, havia outra força em jogo: Eru Ilúvatar, o deus supremo do mundo de Tolkien. O anel pode ter deixado Gollum para buscar Sauron, mas Bilbo o encontrou porque esse era seu destino, e Bilbo deveria, por fim, entregá-lo a Frodo, que desempenharia um papel crucial em sua destruição.
A maior fraqueza do Um Anel estava no fato de que, se destruído, Sauron perderia praticamente todo o seu poder. Ele se tornaria apenas uma sombra, uma lembrança maléfica sem poder de ação. Porém, essa possibilidade nunca passou pela cabeça de Sauron, por dois motivos. Primeiro, porque destruir o Anel era quase impossível. Nenhum ferreiro da Terra-média possuía habilidade para desfazê-lo, e qualquer fogo abaixo da intensidade das chamas da Montanha da Perdição seria inútil. A única maneira de destruí-lo era lançá-lo nas chamas dessa montanha, um lugar sob o controle de Sauron. Em segundo lugar, Sauron contava com o poder do Anel para evitar que alguém tentasse destruí-lo. Qualquer pessoa que o levasse até a montanha seria imediatamente tentada a usá-lo, ao invés de destruí-lo. Por isso, o local não estava tão bem protegido quanto poderia ser. No fim, Sauron estava certo em uma coisa: Frodo não conseguiu destruir o Anel. Se não fosse por Gollum, ele teria saído da montanha com o Anel no dedo. Porém, o destino interveio e o Anel foi destruído de uma maneira que Sauron jamais poderia imaginar. O Um Anel não tornava ninguém invencível, mas fazia aqueles que já possuíam poder se tornarem ainda mais fortes e ávidos por mais. Se Sauron o recuperasse, ele se tornaria imbatível. Com os humanos divididos, os elfos enfraquecidos e os anões alheios a alianças, a Terra-média inteira cairia diante dele. No entanto, havia exceções à regra do Anel, como Tom Bombadil, que foi capaz de usá-lo e tirá-lo sem sofrer qualquer influência. Mas Bombadil é um enigma, imune a quase todas as forças do mundo. No fim das contas, o Um Anel era o artefato mais poderoso da Terra-média, mas parecia inofensivo nas mãos de Frodo. Ele não criava poder do nada, apenas ampliava o que já estava presente. Por isso, Gandalf fez questão de entregá-lo a um hobbit, alguém simples e sem ambição por poder. Isso foi fundamental para manter sua influência maligna contida pelo maior tempo possível. Sauron cometeu muitos erros estratégicos, mas o maior deles foi nunca ter imaginado que o Anel poderia ser carregado e destruído por alguém sem nenhum poder.